bem-vinda à Vida Secreta de uma Empreendedora. O meu nome é Alexandra. E eu sou a Isabel. E este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. Porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Olá, olá! Sejam bem-vindas ao nosso episódio número 9 da Vida Secreta de uma Empreendedora. E hoje temos este tema: o que fazes? O que é que fazes? Como é que tu explicas o que é que tu fazes? Qual é que é a tua profissão? Que funções é que desempenhas enquanto empreendedora? Como empreendedoras, muitas vezes somos uma equipa, fazemos um pouco de tudo e temos profissões que não existiam há uns anos. Como é que nós conseguimos explicar a quem não é empreendedora, a quem não percebe nada disto? Como é que eu consigo explicar aos meus filhos de 8 e 3 anos o que é que eu faço? Isabel, como é que tu explicas às pessoas o que é que tu fazes? É muito difícil. Tem sido uma luta e uma aprendizagem, ultimamente, a tentar encontrar, ok, o que é que vai ser fácil de explicar às pessoas, de maneira que elas não fiquem a olhar para mim do género, o que é isso? Porque ainda por cima, empreendedorismo no digital é como tu dizes, são profissões novas, não é? E então aquilo que eu posso dizer, assim, o meu resumo mais simples é que eu sou consultora de produtividade e eu ajudo empreendedoras a criarem hábitos, a gerirem o seu tempo para criarem uma rotina produtiva e terem mais tempo e mais equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional. E eu espero que isto tenha feito sentido, porque eu podia explicar tanta coisa, eu podia dizer tanta coisa e eu achei que se calhar, ok, falando assim, para quem não me conhece, para quem não sabe o que é que eu faço, se calhar é a maneira mais simples de dizer exatamente qual é a minha profissão, por exemplo, qual é que é o meu negócio. Como é que tu explicas às pessoas que te perguntam, aos teus filhos, ou às pessoas, por exemplo, os pais dos amiguinhos dos teus filhos, então, Alexandra, o que é que tu fazes? Como é que tu explicas isso? Sabes que no início tinha muita dificuldade em acertar com o que é que eu ia dizer. Eu acho que nem eu própria sabia muito bem o que é que eu fazia na altura, porque o que tu fazes, quem tu és profissionalmente, também vai evoluindo contigo. E quando nós vimos do nosso mundo empresarial em que tens um título e sais para seres tu a criar o teu título, acredito que isso também se torne difícil. E posso dizer que, se calhar, no último ano já mudei várias vezes a minha definição, quer no LinkedIn, quer no Instagram, das coisas que eu faço. Mas efetivamente, aquilo que eu digo aos meus filhos que faço é que sou como as professoras deles para outras mamãs. O que eu digo às minhas clientes é que sou mentora de mães empreendedoras que querem levar negócios e vidas mais leves através do autocuidado e da organização dos seus dias. Porque eu dizer isto aos meus filhos, eles não vão perceber nada. Então eu acho que nós também temos de adequar aquilo que nós dizemos, a forma como nós comunicamos, às pessoas com quem estamos. E às vezes escudamos-nos nesta coisa do sou empreendedora, porque efetivamente já se começa a perceber o que é que são empreendedores. São pessoas que têm negócios próprios, ok. Mas a verdade é que somos uma miríade de coisas diferentes. E eu, como mentora de mães empreendedoras, não sou, por exemplo, não tenho nada a ver com finanças, ou com nutrição, ou com meditação. Por isso, acho que escudarmos atrás do sou empreendedor é muito vago e perdemos aqui uma excelente oportunidade de comunicar aquilo que realmente, qual é a transformação que trazemos. Mas é difícil, porque esta transformação, chegar até aquele ponto em que tu dizes tão convictamente como tu disseste, ou eu digo tão convictamente como disse aquilo que fazemos, demora o seu tempo. Ou surgiu-te assim de um dia para o outro? Não, de maneira nenhuma. Ainda estou a pensar se vou alterar isto ou não. Porque eu acho que nós fazemos, ou queremos fazer tanta coisa,
e acabamos por fazer muita coisa porque nós somos uma equipa, não é? Nós temos tantas funções. Eu sinto muito isto como eu trabalhei maioritariamente na área administrativa e era muito fácil quando alguém me perguntava, então o que é que tu fazes? Sou administrativa, ponto. Toda a gente percebia, no geral, Para não toda é? a obra. Só que eu trabalhei em diversas áreas como administrativa e tinha funções muito diferentes como administrativa. E era muito mais simples dizer só que sou administrativa, sem ter que explicar tudo, só que isso não era suficiente. E eu posso dizer que sou, para ser mais simples, sou consultora de produtividade, só que isto, como tu dizes, isto tem toda uma transformação e tem todo um trabalho por trás, que não é só isso, não é? Eu sou, ok, sou consultora, sou coach, sou mentora, tenho um curso, tenho toda uma lista de tarefas e coisas que eu tenho que fazer desde... Eu posso dizer também que sou social media manager de mim própria, obviamente. Também sou copyright, que também faço todos os conteúdos e as newsletters e também faço podcasts. Somos podcasters? Que espetacular! Podcasters! Olha, Temos nunca aulas tinha pensado nisso. temos aulas no YouTube. Vou passar a dizer isso. O que é que tu fazes? Sou podcaster. Olha que giro, olha que giro. Também temos aulas no YouTube, não é? Nós fazemos imensa coisa e nós temos que, obviamente, tentar simplificar e fazer de uma maneira que as pessoas percebam, não é? Se for explicar isto muito ao pormenor, as pessoas que não estão dentro da nossa área, as pessoas que também não nos conhecem, vão ficar a olhar para nós do género, mas isso é uma profissão? Tipo, isso não é o mesmo que ser padeira, jardineira, médica, advogada, não é? E é todo um desafio. Vou partilhar contigo aquilo que eu sinto verdadeiramente que sou. Entre mentora, formadora, professora, podcaster, o que eu sou verdadeiramente é uma facilitadora de soluções. Porquê? Porque cada pessoa é única e pegando em todos aqueles conhecimentos que tu dizes que foste adquirindo, que tens, toda aquela bagagem, todas estas múltiplas coisas que sou e que sei que conheço, eu olho para aquela pessoa e dou-lhe soluções que a pessoa não estava à espera, não estava a pensar. Claro que as aplico ao autocuidado e às rotinas diárias das mães, mas é isto, é fazer, encontrar uma solução para aquela situação. Mas eu não posso dizer que faço isto porque as pessoas não sabem o que isto é. Eu sei, dentro de mim eu sou uma facilitadora de soluções. Eu dou soluções à medida para as situações que me são apresentadas. Mas eu acho que não é um título muito vendável porque, sabes, no ciclo da comunicação que há um emissor e há um receptor e há a entropia e o ruído pelo meio. Portanto, ao dizer isto, o emissor tem noção clara da mensagem que quer transmitir, mas eu acho que não chega ao receptor. Portanto, eu fico-me pelo mentora de meios. Lá está, é mais fácil explicar. Mas olha que eu identifico muito contigo, mais uma coisa em que eu me identifico contigo, porque quando alguém me pergunta ou quando eu penso o que é que eu gosto mesmo de fazer, e a expressão que me vem à cabeça é problem solver, tipo, resolver problemas. Ok, não que eu adoro problemas, mas eu gosto de ter as coisas resolvidas. E é precisamente como tu dizes, se alguém surge com a questão, eu não consigo fazer isto, como é que eu me vou organizar, como é que eu vou gerir o meu tempo? E a minha cabeça vai logo começar a dar soluções, mesmo quando não me perguntam. E quando estou a falar com alguém de uma coisa, a minha cabeça está logo a arranjar soluções. Mas lá está, isso não é uma função ou um título, nós agarramos demais aos títulos, não é uma coisa que a gente apresente, não é? Não é fácil explicar o que é exatamente o nosso trabalho só com esse título, com essa expressão. É algo que depois se vê no trabalho, no dia a dia. Uma cliente minha dizia assim: Tu és tão criativa, tu és tão criativa. E eu, que não me sinto a pessoa mais criativa do mundo, percebi o que é que ela queria dizer, porque ali em brainstorming chegávamos a soluções que não tínhamos chegado antes. Mas tu falaste aqui do título. Os títulos ainda pesam muito hoje em dia no mercado de trabalho. Claro que pesa. Claro que pesa porque nós não sabemos nos identificar de outra maneira. E
eu acho que existe ainda muito isto, e eu também contra mim falo, que é a necessidade de nós nos definirmos com uma profissão ou uma função. E eu vou-te contar aqui uma coisa. Eu há uns anos fui a um speed dating, mesmo, um speed dating como aqueles que a gente vê nos filmes. E pronto, era aquela história, tipo, as meninas estão sentadas, os meninos vão sentando na nossa frente, vamos conversando, de 4 em 4 minutos trocamos. E lembro-me com uma pessoa que sentou à minha frente. Aliás, normalmente a conversa começava sempre por tipo, olá, o meu nome é este, e o que é que tu fazes? E começava essa conversa sempre, não é? E lembro-me que houve um jovem que sentou à minha frente, ele estava assim um bocado nervoso, e eu pensei, ok, vou começar aqui a conversa. E eu disse-lhe, olá, então, o que é que tu gostas de fazer? E a resposta dele foi, eu sou informático. E depois ele ficou a pensar assim, ai, espera aí, não foi isso que tu perguntaste. Tipo, eu não estava a perguntar em que é que ele trabalhava. Porque aquilo não definia quem era a pessoa. Eu queria conhecer as pessoas, não é? Sei lá, o que é que tu trabalhas. Isso não é suficiente para mostrar quem é que tu és. Por isso eu perguntei, o que é que tu gostas de fazer? E as pessoas estão tão fixadas nesta coisa, o que é que eu faço, como se isto nos definisse. E, normalmente, quando nós trabalhamos por conta de outrem, é só um emprego. É só uma coisa que nós usamos para, hum, para pagar as nossas contas. E quando nós somos empreendedoras, pode ser um bocadinho diferente, porque nós normalmente escolhemos aquilo em que queremos ser empreendedoras como uma coisa que nós gostamos muito e uma coisa que nos traz paixão, não é? E como é que nós pomos um nome nisso? Ok, não é só uma coisa para pôr num formulário, ou como tu se calhar já tiveste que escrever, ou os teus filhos vão ter que escrever, qual é a profissão do pai e da mãe, não é? Não é só um título, mas nós continuamos muito a ter aquela necessidade de ter um título e como se isso é que nos definisse. É muito comum as pessoas apresentarem-se, lá está. Eu sou a pessoa X e faço isto. Ok, e para além disso? Para além disso, quando somos mães, acrescentamos e sou mãe. Ou sou mãe primeiro antes de tudo, que é a regra geral como eu me apresento. Mas a verdade é que os títulos pesam. E pesam quando nós saímos de empregos ou de títulos estáveis, pomposos, sonantes, Que toda a gente para conhece. que toda a gente conhece, para outras situações em que não há um título, não é? Não há. Ou não é equivalente. É aquela história do. Então, mas agora saíste de cavalo para burro. E isso aconteceu-me. O meu último título era diretora de comunicação e marketing, sendo que eu era diretora de mim própria, porque não tinha equipa. E era pau para toda a obra. Pensa. Mas tudo bem, o título era este, era um título sonante. E de repente, então, e o teu projeto? Estás-te a divertir aí com essas coisinhas que vais fazendo? Porque tu não sais de diretora para empresária. Foi o que me aconteceu. Eu comecei e ainda me digo que sou uma empreendedora, ainda não tenho uma empresa aberta, portanto não posso ser aqui dona de uma empresa, mas acho que é um pouco isto, que é, ainda, as pessoas ainda estão agarradas, então, mas tu tinhas um emprego tão bom. Sim, foi um emprego que deu cabo da minha saúde, que me levou a um burnout que era altamente tóxico e no qual eu era altamente infeliz. Mas era bom, porque era estável e tinha um título. E, portanto, os meus filhos nunca souberam o que é que eu fazia também, porque eu fazia tanta coisa que era difícil dizer apenas sou bombeira, sou jornalista, sou advogada, sou médica. Acho que hoje em dia até estas profissões já são mais do que apenas uma coisa, mas no meu caso, como a comunicação é um mundo, sempre foi difícil. Portanto, não foi aqui, agora de repente não sei o que dizer aos meus filhos do que faço. Mas a principal mudança no o que é que fazes foi esta. Foi deixar de dizer aos meus filhos que ia trabalhar para ganhar dinheirinho e é dizer-lhes quando vou trabalhar que vou trabalhar porque gosto. Isso é uma grande diferença. E eles sabem, e eles dizem assim: mãe, hoje vais dar aula. Tu dás aulas. E no outro dia dizia mesmo ao meu de 3 aninhos, e disse-lhe mesmo: Olha, tu gostas que a mamãe dê aulas?
Gosto, mamã, eu gosto que tu ajudas outras pessoas. Oh, pai, aquilo foi tão bonito. Não importa que eles não saibam o título da profissão da mãe, mas já lhes passou a mensagem de que a mãe faz algo que gosta muito e que impacta a vida dos outros. E eu acho que isso é Portanto, mais eu acho, eu, importante do que qualquer título. eu dispenso o título. Fico-me com a missão. Às vezes é difícil de transmitir isso. Mas já reparaste que, agora estavas a falar dos teus filhos, desde que nós somos crianças, que nos perguntam o que é que tu queres ser quando tu fores grande? Não nos perguntam quem é que tu queres ser quando fores grande? O que é que tu queres contribuir quando tu fores grande? Como é que tu queres ajudar as outras pessoas? O que é que tu queres ser? E vêm os títulos. O bombeiro, a professora, a médica, o advogado. E isso vem muito de trás. Há uma tirinha do Snoopy e do Charlie Brown, daquelas mini quadradinhos, Sim. em que um deles pergunta para o outro: O que é que queres ser quando fores grande? E ele responde-lhe: Escandalosamente feliz. E eu adoro, porque eu nunca soube o que queria ser quando fosse grande. Ainda hoje eu não sei bem o que quero ser no futuro. Tenho ido um bocadinho com a corrente e tem feito muito sentido as coisas que vou fazendo, e eu acho que já falámos nisto talvez no nosso segundo episódio, quando dizemos que nunca começamos do zero, porque efetivamente o que é que eu faço hoje é uma soma de todas as coisas que eu trago para trás e de toda a experiência que eu trago para trás. Mas a minha resposta ao que é que eu quero ser não muda. Eu quero ser feliz. Não é por acaso que o meu negócio se chama Ser Feliz porque sim, certo? Portanto, isto está na base da minha filosofia de vida. E é muito isto, que é efetivamente porque é que nós impingimos caixinhas desde tão cedo às crianças? Se calhar o que elas vão ser no futuro não existe ainda. E a verdade é que quantas crianças ou quantos adultos é que podem dizer que aquilo que diziam que queriam ser quando fossem crianças é o que realmente eles se tornaram? Estavas aí a falar e eu estava a pensar, bem, houve uma altura que eu queria ser educador de infância. Depois, não variou muito, mas porque depois disse que queria ser professora de inglês e alemão. Depois, isso não correu bem, fui estudar recursos humanos. Depois percebi que não era bem nessa área ou nessa função que eu me sentia feliz e comecei a trabalhar realmente sempre relacionado com pessoas, mas na área administrativa. Agora estou aqui no meu negócio como empreendedora, a ajudar outras empreendedoras na área da produtividade e da gestão de tempo. Portanto, ok, nós temos que realmente fazer aquilo que, como tu dizes, que nos faz felizes. E então, eu como potencial, como multipotencial e que gosto de fazer imensas coisas, isso não se pode encaixar num título. Acho que isto de ser empreendedora também acaba por ser criar a nossa própria função, a nossa profissão, porque os títulos que nos apresentam ou que existem no mercado de trabalho não são suficientes para nós. Nós não nos podemos reduzir a esses títulos. Eu também sou multipotencial deste lado e acredito que grande parte das empreendedoras o é. E quando chegam ao empreendedorismo e começam a ver que têm que encaixar numa caixinha, porque têm que ter um nicho, porque têm que ter um serviço ou um produto e têm que se especializar em qualquer coisa para poderem ser vistas como autoridade, acabam por esmorecer aquela motivação inicial de eu vou fazer o que verdadeiramente gosto. E trazer este conceito de multipotencialidade, de o que é que fazes? És multipotencial, podes fazer muitas coisas, podes ter muitos interesses. E mais uma vez voltamos aqui à questão, que é, não podes fazer tudo ao mesmo tempo, mas podes pegar nestes múltiplos interesses e acrescentar valor àquilo que tu fazes, à pessoa que tu és. E creio que é um conceito que descansa muitas empreendedoras quando tomam conhecimento dele, que é, ok, afinal não sou só eu que sou espalha fogos em todo o lado e acha que estou em todo o lado, mas sim sou multipotencial e consigo pegar em todo o lado e transformá-lo em qualquer coisa boa e positiva e que me acrescente. Porque todos nós temos vários interesses, temos várias coisas que gostamos. Como é que essas coisas nos podem acrescentar ao que nós fazemos profissionalmente, em vez de separar completamente as águas de não, não, não.
Se eu gosto de filmes da Disney, eu não vou trazer isso de todo para o meu negócio porque não faz sentido, eu sou uma pessoa adulta. Porque não? Se calhar eu posso trazer lições que vejo nos filmes da Disney, que nós sabemos que muitas vezes os filmes da Disney e da Pixar são tudo menos para crianças, e trazer para alguma situação específica que se veja e que aquilo pode ajudar. Ainda no outro dia dei como trabalho de casa a música da Elsa do Frozen. Não, não foi o já passou, foi o muito mais além. Eu sei que estavam curiosas. Eu acho que temos, isto voltamos sempre ao mesmo. Nós temos que encontrar o que faz sentido para nós. E as regras impostas, regras são importantes para nos guiarmos, mas as regras impostas e sem flexibilidade acabam por nos limitar, como é a questão do pensarmos que uma função é que nos define e que nós temos que ter uma função para podermos explicar aquilo que fazemos realmente às outras pessoas. Mas sabes que ajuda. Ou seja, não nos limitar, não deixarmos que isso nos limite, mas deixar que seja uma espécie de farol que nos guie no nosso negócio. Porque quando estávamos aqui a falar de multipotencialidade e de querer muitas coisas e de ter muitos interesses, por vezes torna-se difícil definir qual é que é o foco principal. E ter efetivamente uma frase que te diga o que é que fazes, a quem e como, ajuda-te a manteres o foco no caminho que tu queres para o teu negócio. Depois aí, tu podes ir buscar toda a tua multipotencialidade e todas as outras coisas que aprendeste, lá está, as canções da Disney, ou as tarefas que aprendeste a trabalhar no Excel que te ajudam hoje em dia a trazer outras coisas de produtividade de tempo, as questões que aprendeste ao longo da tua carreira a trabalhar com empresas que trazes agora para o mundo das empreendedoras, tudo isso voltamos sempre a falar disto, que é acrescenta-nos. Mas se nós conseguirmos não tanto limitar-nos e achar que temos de ser só uma coisa, mas saber o que comunicar a cada público, a cada momento, isto ajuda-nos a manter o foco no negócio. É desafiante. Foi um processo até chegares à tua designação, foi um processo até eu chegar à minha, e como te dizes há pouco, ainda não sei se vou mudar. E está tudo certo se mudarmos, porque nós somos criaturas evolutivas e à medida que vamos crescendo e que vamos mudando, faz sentido ir mudando também a forma como nos apresentamos. Mas é sem dúvida, se calhar, um dos passos iniciais mais importantes, perceber como é que eu me vou apresentar, o que é que eu faço quando alguém me perguntar. Porque isto vai dar uma confiança gigantesca e vais passar de eu tenho um projeto de felicidade e bem-estar para eu sou uma mentora de mães empreendedoras que querem leveza nos seus negócios e vida através do autocuidado e da organização dos seus dias. A confiança é totalmente diferente, é um processo, claro que sim, mas permite-te afastar quem olha para isso é o quê? Para ela sabe o que é que fala, eu não percebo nada, mas ela parece saber. Essa parte é boa, do não percebi nada, mas ela está confiante que ela sabe o que é que está a fazer. Acho que tens muita razão, porque a partir do momento em que nós nos sentimos confortáveis com a maneira como nós explicamos o que é que fazemos, nós estamos mais confiantes e também transmitimos essa confiança às outras pessoas. E não tem que ser aquele título XPTO que as outras pessoas conhecem ou aquele título que é demasiado rígido. Tem que ser aquilo que faz sentido para nós. De uma maneira simples, mas que realmente explica aquilo que nós fazemos. Mesmo que depois tenha um mentora de mães, um consultora de produtividade e depois explicas aquilo que fazes. Exatamente. E vocês? O que é que fazem? Claro que nós queremos saber de vocês, queremos saber
o que é que vocês fazem, como é que vocês se apresentam. E por isso o nosso desafio esta semana é que vocês vão ao nosso grupo de Telegram e que se apresentem numa única frase, dizendo o que fazem, para quem e como. Até para a semana. Beijinhos! Beijinhos!